glorificamos o seu nome nessa noite, Senhor. Estamos a serviço que o nosso louvor, a nossa adoração tem subido como um cheiro suave ao trono da tua graça. De casa, preparado está o nosso coração para ouvir a tua palavra nessa noite. Oramos agradecidos em nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta reunião espiritual, culto ao Deus vivo. Eu quero honrar ao Senhor Jesus pela oportunidade que tenho de conhecer esta igreja, de estar com os irmãos. Estamos aqui por causa de Jesus, foi Ele que nos trouxe. Eu quero honrar a Deus pela vida do pastor Elias Torralbo, pastor desta igreja, nosso conselheiro, nosso amigo, amigo da nossa família, da nossa casa, que por tantas vezes nos abençoou pessoalmente e também como igreja do Senhor Jesus, reunida ali na cidade de Queimados. Minha amiga, pastora Joselma, que bom te ver cada vez mais bonita, dinâmica, cheia do Espírito Santo e conduzindo esse culto com a graça e a unção de Deus. Eu quero louvar a Deus pela família pastoral, pelas filhas desse casal. Eles não precisam de testemunho, mas como moradora do Rio de Janeiro, eu quero dizer a Mogi que vocês receberam um tesouro nesta igreja. Deus tem trazido você a águas tranquilas e a pastos verdejantes no cuidado desse santo e piedoso casal que tem sido uma bênção por onde passa e especialmente aonde vive. Que Deus os guarde sempre. Querida igreja, há uma palavra no meu coração para esta noite e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro do profeta Samuel, no capítulo de número 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Amadas do Senhor, ao findar este culto, esta reunião espiritual, os livros que o Senhor Jesus me confiou, alguns deles estarão disponíveis. E eu quero apresentar de forma bem sucinta 3 deles, que na verdade é uma pequena coleção, que é o último lançamento. Com ele eu completo aqui 10 livros que o Senhor me confiou. E nesses 3 livros eu falo especialmente a liderança femininas, mulheres em ministério. Mulheres que estão cuidando de outras mulheres, mulheres que estão auxiliando seus esposos no ministério. Deus tem me dado a graça de ser esposa de pastor há 24 anos. E é muito diferente de ser pregadora, é muito diferente de ser evangelista. A função na igreja local, ela é única, cheia de desafios, mas também de muitas vitórias. Depois de ter lido muitas autoras norte-americanas, hispanas, o que não fiz mais do que a minha obrigação, uma vez que vivo integralmente para o ministério, eu percebi que algumas coisas parecem-me que dão conta unicamente do universo da igreja brasileira. Então eu decidi falar às mulheres que estão servindo a outras mulheres, que estão servindo no círculo de oração, servindo na união feminina, através desses livros. O legado de Sara, porque o apóstolo Pedro diz: vós sois filhas de Sara, não temendo a mal algum. A profecia do silêncio, como uma mulher pode ser profetisa num tempo em que não há registro bíblico da voz profética, que foi o caso de Ana. E por último, o compromisso radical, onde eu falo um pouquinho sobre o relacionamento do apóstolo Paulo com os líderes que o rodeavam. Eu percebo que quando há conflito entre os líderes que nos ajudam, queridas irmãs, entre as líderes que nos ajudam, nós não conseguiremos ser saudáveis às outras irmãs. Primeiro tem que ter paz com a gente, para que possamos levar paz a outras pessoas. Minha querida amiga pastora Joselma, é um presente para você, para acrescentar nesse ministério lindo que o Senhor tem te confiado. 1 Samuel, capítulo 6, quem encontrou, diga glória a Deus. Servo de Deus, eu estou precisando de um pouco mais de retorno aqui.
Eu estou impressionada com a sua habilidade e não é ironia. Não é, meu amor? Quando funcionou todos os microfones para as irmãs, eu falei, o céu é aqui. Quando não deu nenhuma microfonia, eu disse, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Então, você pode me abençoar agora, mostrando o teu talento, como você fez naquela hora, me dando um pouco mais de retorno aqui. 1 Samuel, muito obrigada, meu irmão. Capítulo 6, o texto sagrado diz assim: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 6 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo, que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram, se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta, enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram, qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Versículo de número 10. E assim fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro. E os seus bezerros trancaram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Verso 12, e eu oro agradecendo pela palavra. Então, as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam sempre o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao limite de Bet-Semes. Vamos dar graças a Deus pela sua palavra, querida igreja. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos porque a tua palavra permanece no céu, mas é também revelada à tua igreja pelas Escrituras. Glorifica o teu nome por ela, e por causa dela, levanta um exército poderoso aqui. Oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Você pode sentar dizendo um glória a Deus esta noite? Querida igreja, no capítulo de número 5 do primeiro livro do profeta Samuel, os filisteus têm a sua primeira grande experiência ao capturarem a arca do Senhor, que representava, que comportava, que simbolizava a glória do Deus de Israel. Eles pegam a arca do Senhor e levam ao templo de Dagom, colocam a arca diante de Dagom, e como nós sabemos, inclusive a partir da expressão do livro dos Salmos, um ídolo não tem poder para fazer, muito obrigado, nem bem nem mal. Porque quando se fala de um ídolo feito de madeira, um ídolo feito de barro, um ídolo feito de pedra, nós também estamos falando de um objeto inanimado, de um objeto sem vida. Quando pegaram a arca do Senhor e colocaram dentro do templo de Dagom, colocaram diante de Dagom. E quem é Dagom? Nada. Quem é Dagom? Ninguém. Dagom é uma estátua inanimada.
Segundo o que a Bíblia diz, não tem poder de fazer nem bem e nem mal. Quando nós vemos um processo de idolatria gerando malefícios, é porque a Bíblia também aponta, inclusive no Antigo Testamento, falando apenas 2 vezes sobre demônios, porque o Antigo Testamento não se ocupa em falar sobre demônios. Esses demônios estão sendo mencionados quando há um oferecimento a deuses estranhos. Então você percebe que a única capacidade de malignidade que um ídolo tem é quando imbuído pela ação de um demônio. Fora isso, não tem poder, porque é como esse vaso, não tem poder. Como essas flores, não tem poder. Como esse microfone, não tem poder. Como a roupa que eu estou usando, não tem poder. Como o chão que estamos pisando, não tem poder. Coisas não têm poder de fazer bem e mal, senão quando estão representando um sistema demoníaco que se revela por intermédio delas. Pegaram a arca do Senhor. Essa sim, representa a glória de Deus. Pegaram a arca do Senhor. Essa sim, simbolizava a presença de Deus. Pegaram a arca do Senhor. Essa sim, instrumento consagrado a Deus. Esta sim, feita nas medidas para agradar a Deus. E levaram para dentro do templo de Dagom e colocaram diante de Dagom. E o que Dagom pode fazer? Nada, porque Dagom não existe. Dagom é um ser inanimado. Mas eu quero dizer para você que quando colocaram a arca diante de Dagom, colocaram a criatura diante do Criador e o Criador diante da criatura. Porque na arca há um simbolismo da presença de Deus, Criador. E em Dagom uma estrutura de barro, criatura. E a criatura compreendeu que quem estava ali era o Criador. Agora você imagina a dificuldade de Dagom. A dificuldade do barro que não se mexe, que não fala, que não pensa, que não esboça ideias, mas que percebe na sua substância como criatura que o Criador está ali e estão tentando usá-lo para afrontá-lo. Não consigo explicar isso com física, não consigo explicar isso com ciência, mas consigo explicar isso com temor. O barro deu um jeito, e quando chegaram pela manhã, ele estava com a cara no chão, prostrado diante da arca do Senhor. Relaios tiquiande plovas. Como eles sabiam que comumente aquela estátua não se mexia, pensaram que se tratava apenas de uma coincidência. Pegaram a criatura e colocaram de novo de pé, na frente daquilo que representava o Criador para afrontá-lo. Fecharam a porta e foram embora. E mais uma vez deixaram Dagom que não existe. E o barro que é criatura diante do Criador, sabendo que precisava esboçar seu temor de alguma maneira. A coisa piora. E mais uma vez a ciência não explica, a física não explica, a matemática não explica, mas o temor explica. Dagom agora, que não é Dagom, é um objeto inanimado, é barro, está caído diante da arca, mas com a cabeça cortada e com as mãos cortadas, para emitir uma mensagem: não penso e não ajo diante de quem é maior do que eu. Quando os homens chegaram pela manhã e abriram o santuário de Dagom e viram a cena, foi algo tão assustador, que a Bíblia diz que no limiar aonde Dagom caiu, a saber, a estátua de barro, nunca mais os sacerdotes tiveram coragem de pisar. Eles entenderam que alguém que não é inanimado, alguém que não é criatura,
Alguém que não é estátua de barro, passou por ali e fez o que não era Deus e era barro e era criatura, primeiro bater com a cara no chão, mas porque alguém temou e levantou todo o sistema religioso, idólatra, opressor, que alguém tema em levantar depois que Deus abate de novo e de uma vez só, para todos saberem que é Ele. Nunca mais colocaram o pé ali. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Porque o Deus de Israel, por onde passa, faz história. Nunca mais. Nunca mais. Porque o Deus de Israel, quando risca o chão dizendo: fui afrontado aqui, mas fui glorificado aqui, nunca mais o homem pisa. Pegaram a arca. Vamos nos despedir dessa coisa. Para que tiraram? Para que capturaram? Levava o ouro, mas não levava a arca. Levava a prata, mas não levava a arca. Capturava um homem, mas não capturava a arca. Esse sistema maligno está perto de ser destronado, porque não estão tocando em coisas nem homens, estão tentando tocar na glória de Deus, e na glória de Deus ninguém toca. Deram um presente de grego, mandaram a arca de madrugada para Asdod. E quando a arca chegou ali, e as pessoas olhavam para a arca, elas diziam: o que nós vamos fazer agora? E o Deus que fez a criatura se jogar diante dele uma vez e duas vezes, agora começa a tocar os homens daquela cidade. Ouça o que eu vou lhe dizer, eu estou introduzindo o texto. Quando alguém tentava tocar na arca, morria. Quando alguém tentava reconduzir a arca, morria, os homens morriam. E os que viviam eram feridos com tumores. E os que pensavam que iam passar indiferente à praga, viram os ratos subirem nas portas, subirem nas camas, subirem nas casas. Porque ninguém brinca com Deus e sai ileso. Ninguém toca no seu povo e sai ileso. Ninguém humilha o seu povo e sai ileso. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quando a pastora Joselma nos apresentou uma irmã, uma serva de Deus, uma anciã, e disse para que nós aplaudíssemos a Jesus pela vida da nossa irmã, eu quero dizer que você não sabe a bênção que nós recebemos. Esteja entre os que aplaudem crentes que andam com Deus. Esteja entre os que abençoam, os que levantam a mão e intercedem. Não passe na frente dessa gente. Não brinque, não brinque, não brinque. Ratos subindo, tumores nascendo, e eles desesperados dizem: não tem o que fazer. Precisamos dar um jeito nisso. Eles não são espirituais, mas eles são espiritualistas. E deixa eu dizer uma coisa para você: um espiritualista, ele tem uma avaliação melhor das coisas espirituais do que o crente carnal. O espiritual é espiritual, o natural é natural. Agora o carnal é uma tragédia. Quando você fala, pode ser Deus, ele já fala, e tudo é Deus? De onde eu vim, sim. De onde veio essas irmãzinhas aí, sim, tudo é Deus. É Deus que dá vida, tira a vida, faz descer a sepultura, faz tornar-se Deus. Aleluia! O carnal diz assim, mas tudo é o diabo. Se for matar, roubar e destruir,
É tudo com ele. Então, carnal ele não compreende, mas ali não era o crente espiritual, era alguém espiritualizado. E alguém espiritualizado entende, estamos convivendo aqui com algo que transcende a lógica. E precisamos resolver isso. Precisamos de um jeito de devolver essa arca e nos livrarmos desse problema. Chama os sacerdotes. Quais sacerdotes? Os nossos. Os da casa de Deus? Não, gente. Não, gente. Os feiticeiros. Mas entenda, eles reconhecem quem está ali. Eu não vim bater palma para os espiritualistas, nem para os feiticeiros. Eu não sou louca, mas eu vim dizer que enquanto tem crente mastigando chiclete, tem um sacerdote de Dagon que sabe, não é bom mexer com essa presença mais. Enquanto tem namorado caído em cima do outro, dormindo, e abraça, e alisa, e passa a mão, tem um feiticeiro dizendo, é melhor dar um jeito, fazer um sacrifício, devolver essa arca, porque não se brinca com esse Deus. É que os nai jergue manto de plovas. Deleme andarachui. Ouça, eles disseram, vamos dar um direcionamento. Pega um carro novo, coloca a arca, pega 2 vacas. Quem está comigo, diga aleluia. Pegue 2 vacas. 2 vacas com crias. 2 vacas com crias são vacas que acabaram de parir. Pegue 2 vacas que acabaram de parir. Ata o carro a elas. Façam 6 ratos de ouro, correspondendo ao número dos príncipes dos filisteus. Façam 6 tumores de ouro. Coloque em cima. E as vacas levam para o campo de Israel. E quando chega lá, que eles virem a arca e virem os presentes, vão perceber que vocês estão dando glória ao Deus de Israel. É essa a expressão, glória ao Deus de Israel, porque até feiticeiro sabe que o Deus de Israel tem que receber glória. Não é se eu sentir vontade, não é se eu estiver gostando do culto, não é se eu me agradar do mensageiro, não é se eu estiver num bom dia, não, é todo ser que respira. Mas os príncipes dos filisteus, quem está comigo, diga aleluia. Pensaram consigo, mas será que isso é Deus mesmo? Você deve saber que tem gente que é amassado, mas não reconhece, que é triturado, mas não reconhece, que está no pó, mas não reconhece. E ele diz, será que isso é Deus? Vamos fazer um teste? Aleluia! Vamos dificultar bem as coisas para essas vacas que vão levar a mensagem. Vamos criar uma série de questões que as impossibilitem de chegar. Mas se elas chegarem, só as mulheres vão falar comigo bem alto depois do 3. Mas se elas chegarem, tá bom, minhas irmãs? Só as mulheres. Que eu não posso mexer com os obreiros, que é a minha primeira vez aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Mas se elas chegarem. Então o que está acontecendo não é natural. O que está acontecendo é transcendental. Só pode ser, agora já sou eu falando, que uma mão poderosa esteja sobre elas. Expliquei o texto? Olha para mim.
precisamos levar a glória de Deus de volta para Israel. E precisamos que uma mensagem chegue junto com ela. Mas para isso não vamos mandar os correios que já existiam naquele tempo. Para isso não vamos enviar os carroceiros. Para isso não vamos mandar os boieiros. Vamos separar 2 animais. Porque se 2 animais conseguirem fazer isso, então isso não é coisa da terra. Isso só é do céu. Minha irmã, a exigência era vacas que acabaram de parir. Não trate com preconceito o texto. A Bíblia está cheia de figuras de animais para falar as questões humanas. Vacas que acabaram de parir. Eu quero falar 3 coisas sobre essas vacas. Não é a mensagem 3 coisas sobre a vaca. É só para que você entenda. 1. Acabaram de parir. Estão sensíveis. É claro que eu estudei. Elas têm dores ainda. Elas acabaram de parir. Tem dor. 2, elas estão ocupadas. Porque as vacas que acabaram de parir estão amamentando. As vacas que acabaram de parir são extremamente ligadas às suas crias. Não, eu não falo de um bezerro de 3 meses. Eu estou falando de uma vaca que acabou de parir. Quando ela acaba de parir, nos primeiros dias, ela está extremamente ligada à cria. Então ela tem muitos laços de amores. Preste atenção. Ela precisa levar a glória. Ela precisa carregar uma mensagem. Mas ela tem dores ainda. Ela precisa levar a glória. Ela precisa levar a mensagem. Mas ela tem ocupações que aprendem. Ela precisa levar a glória, ela precisa levar a mensagem, mas ela tem amores. Como é que se deixa um filho em casa? Amores. Como é que se olha para alguém que diz para você, ou Jesus ou eu, e diz para ele, Jesus? Como é que se olha para um trabalho que você conquistou, um lugar que tanto queria, e um dia a voz dele fala com você, levanta, vai, porque agora você vai levar a glória e a mensagem. E você diz, não, mas o meu coração está aqui. Como é que se sai de uma cidade onde você viveu tudo o que queria e achou que viveria a vida toda? São laços de amores. Mas a ideia dos filisteus não está equivocada. A ideia dos filisteus faz a gente aprender enquanto igreja. Se houver uma mão maior do que a nossa, e se isso não for da terra, se isso for de Deus, elas vão com dores, mas vão. Elas vão ocupadas, mas vão. Elas vão sensíveis, mas vão. Elas vão chorando, mas vão. Eu tenho uma palavra para esta igreja nesta noite e eu vou entregar. Não espere ser curado para começar. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Eu digo no poder do Espírito, feridas também curam. Como é que eu levo mensagem com luto? Como é que eu levo mensagem num tratamento oncológico? Como é que eu levo mensagem lutando contra uma depressão? Como é que eu levo mensagem com minha filha dizendo, mamãe, eu não vou, eu não. Como é que eu levo mensagem como chefe de uma casa, anunciando Cristo, vendo as necessidades aparecendo todo dia, e eu num período de escassez, sem saber como responder a elas? Como se leva a mensagem? Com a dor da calúnia ferindo o peito, com a difamação transpassando a alma. Como se leva a glória e a mensagem? Não, eu não disse sobre ser templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você. Carregadores de glória é levar a glória para o lugar onde ela não está mais presente.
Só que existe mais uma exigência. Vacas que acabaram de ter crias. Está na sua Bíblia. Sobre as quais não tenha subido o jugo. Parece bonito, né? Que nunca tenha subido o jugo. Mas isso aqui é uma coisa terrível. Porque elas precisam fazer um trajeto sem GPS, sem condutor, sem carroceiro, sem boieiro, para fazer uma coisa que elas não têm a menor experiência em fazer. Elas nunca fizeram aquilo. Eu estou vendo uma cena no poder do Espírito Santo. Se alguém mais pudesse transportar para lá, para lá, para lá. Eu estou vendo um homem belo, imaginando os seus 30 anos, andar suave, mas com porte de autoridade. Chega para um homem que nunca pregou nada na vida e diz para ele: ei, larga a rede, eu vou fazer de você pescador de almas. Alma, eu nem sei o que é alma. Eu vejo ele passando numa coletoria e um homem ali envolvido em papéis, em calculadoras, em cifras e em palavras torpes de quem ofende, porque é um cobrador de impostos e alguém poderoso, lindo. Estou falando do Nazareno. Olha para ele e diz: vem e segue-me. O que é segue-me? Eu nunca fiz isso. Eu tenho uma palavra para você e eu vou entregá-la esta noite. Segundo o que a Bíblia diz, o Espírito de Deus é poderoso para convocar pessoas inexperientes, e isso se prova no texto sagrado. Eu quero citar a frase de Spurgeon que diz: a glória da onipotência é atuar mediante as nossas improbabilidades. O que o Spurgeon está dizendo é: quanto menos adequado, escolhido. Enquanto você não reconhecer que você é inadequado, você não será adequado. Eu vou repetir: enquanto você não reconhecer que você é inadequado, você não será adequado. Enquanto você não reconhecer que é inadequado, para de apresentar diploma técnico achando que isso te habilita para servir aqui. Enquanto você não entender que você é inadequado, você não está adequado. Não venha falar das línguas que você domina. Você precisa entender que é inadequado. Enquanto você não entender que é inadequado, não vai ser adequado. Para de falar dos cursos superiores que você fez. Pelo amor de Deus, Ele está procurando quem não é. E tudo que eu aprendi lá fora, adubo. Para ser bonzinho, né, com o texto. Para ser bonzinho. Porque Paulo disse esterco. Aí a gente dá um nó para lembrar que esterco serve de adubo. Mas talvez para algumas pessoas o melhor seja considerar a escória mesmo. Considerar material desprezível. Para entender que Ele chama. Ele chama pessoas improváveis. Eu não estou falando sobre o mistério da graça, improbabilidade para a salvação, todos nós. Estou falando de algo acentuado, algo além. Quando você é inadequado para o serviço, quando você tem que falar sendo gago, quando você tem que aparecer publicamente sendo tímido, quando você tem que escrever tendo as suas dificuldades com a língua portuguesa, quando você tem que cantar, mesmo quando alguém lá atrás te disse: tu não tens voz para isso. E daí? E daí?
se a glória dele é colocar a órfã judia dentro do palácio? E daí, se a glória dele é colocar a moabita na fazenda? E daí, se a glória dele é fazer do príncipe fugitivo para fazer dele líder depois? A lógica é: príncipe é líder. Deus olha e diz: não, é príncipe, é fugitivo, agora vem liderar. Quem está aqui, diga aleluia. Veja se você reconhece isso aqui. E atai as vacas ao carro. Pegaram as 2 vacas e ataram as vacas ao carro. Então elas até podem desistir. Só que vão ter que ficar com o carro atado nelas. Eu estou falando com você. Estou falando com você. Eu estou falando com você que está fugindo. Tem tempo. Se você fugir para a direita, o carro vai com você. Se você fugir para a esquerda, o carro vai com você. E você vai me dizer: pastora, ou irmã, missionária, o que você quiser. E o livre-arbítrio? Está onde? Para começar, nem na Bíblia. Agora, se você está falando de liberdade humana, eu quero te falar que a liberdade humana depende da soberania divina. E eu vou te explicar. Jonas vai a Nínive. Isso é soberania divina. Prega contra ela. Se pregar já é difícil, contra ela é pior ainda. Prega contra ela. Liberdade humana. Foi? Não. Comprou uma passagem para Tarsis. Liberdade humana. Foi para o fundo do navio e se escondeu. Soberania divina. Tempestade. Eu tenho livre-arbítrio, eu também. Liberdade humana. Os homens apavorados com a tempestade começam a lançar sortes. Soberania divina. Apontam para Jonas. Quem tu és? De onde vens? Liberdade humana. Jonas, me joga aí. Me mata. Claro, se vai jogar nas águas, é morte. Então, vai cessar essa tempestade. Antes já tinham tentado jogar bagulho fora e nada. Liberdade humana. Jonas quer ser jogado em alto mar. Pegaram e jogaram. Soberania divina. Baleia. Grande peixe, como você preferir. Engole ele. Liberdade do animal. Engoliu o profeta. Soberania divina. Não mastiga. Não deglute. Liberdade humana. Jonas agora está navegando dentro de um peixe. Soberania divina. O peixe vai para a praia de Nínive. Liberdade humana. Jonas chega amassado, cuspido, babado, porque se entendesse soberania divina, tinha chegado passado, bonito, penteado. Então eu vim dizer que a tua liberdade decide como você vai chegar, mas a soberania divina já decidiu, você vai. Use a sua liberdade para fugir 10 anos. Use a sua liberdade para fazer assim com o dedinho. Use a sua liberdade para dizer para seu pastor: não desejo esta função, não quero este cargo, não estou preparado. Vá usando a sua liberdade, porque um dia a soberania divina te faz dar um salto desse banco. Mas no seco, não vai ser naquele culto que está virando tudo, não, no seco. E aquela que fazia assim já levanta marchando. É possessão? Não, ficou cheia do Espírito Santo.
E aquele que fugiu para a direita, para a esquerda, vai morar em outro estado e só tem ele. Do que ele fugiu, quem tem que fazer lá? Ele. E na nação para onde ele está indo também não tem quem faça, e é ele. E é nessa hora que a gente percebe que a gente adia, mas a gente não consegue interromper projeto de Deus. Eu só quero lembrar você do que disse o profeta Jeremias no capítulo 20, no versículo 9. Se eu disser, porque a gente diz, tem dia que a gente não está normal, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente acorda pensando mesmo que decide tudo, que faz, que acontece. Aleluia. Oh meu Deus, se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Você vai ficar cansado, e estou fadigado de contê-lo, e não posso mais. Tentei, mas o fogo está ardendo aqui. Não queria falar, mas o fogo está ardendo aqui. Não queria usar o dom da profecia, mas o fogo está ardendo aqui. Uma mulher disse essa semana por mensagem: eu não quero ministério porque eu tenho medo de sofrer. Como? Ainda que... Tem evangelho sem sofrimento? Te servirei porque comigo perdoa-me, perdoa-me. Pranto aqui no meu ouvido. Enxuga as lágrimas e vai. Elas estão sensíveis, elas amamentam, elas sentem dores, elas nunca fizeram isso. A mensagem está pesando sobre elas. E agora eu gostaria que você visse no texto o que eu vou dizer. Eles querem uma última prova. E tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Posso explicar? Posso explicar? Você já viu a irmã cantando? E a criancinha do lado? Que bonitinho, né? Acabava a escola, eu já ia sozinha para o círculo de oração com a minha mochila. Um dia peguei uma chuva, molhei todos os livros. Minha mãe era secretária, ela ia na frente. Quando era minha hora de sair, a escola era na rua da igreja, eu já ia direto. Que bonitinho, né? Só que nesse caso aqui não é os bezerros ao lado, não. Nem estou chamando seu filho de bezerro. Vou explicar o que é isso. Pegaram os bezerros daquelas vacas e mataram? Não. Porque se matar, extingue. Não é isso. Prenderam os bezerros dentro de casa. Eu vou te explicar. Eu não sou pecuarista, mas eu estudei para esta mensagem. Olha, quando prendem as vacas, quando prendem os bezerros dentro de casa e as vacas precisam ir para frente, os bezerros devem funcionar como imã. Porque como elas acabaram de parir, o coração delas, está entendendo? Vou tirar o coração, o instinto delas diz assim: volta. Se matasse, desconectaria.
Mas como eles estão presos em casa, o instinto grita para que elas voltem. E aí eu escrevi, porque eu não podia esquecer de dizer isso para as minhas mães. Quantas vezes usaram alguns imãs, mas nós não voltamos. Para um jovem aqui foi a namoradinha. Para um homem aqui foi a fonte de renda ilícita. Para uma mulher aqui foram os filhos que a vida conduziu para lugares que a sua alma nunca desejou. Para outras aqui foi a morte dos pais. Para outras aqui a morte do esposo. Para outros aqui a viuvez. Prenderam o que amávamos para ver se nós voltávamos. Lucas 9:62, quem está comigo, diga aleluia. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não quero que você levante a mão, porque ninguém precisa saber. Mas olhe para mim e responda para a tua alma: quantas vezes você precisou ser forte para não voltar? Quantas vezes você clamou pelo nome de Jesus para não voltar? Quantas vezes a isca da dor queria prender você numa realidade que te impedisse de levar a glória de Deus e o poder do Evangelho de Cristo. Mas sabe o que os animais fizeram? Ergueram a cabeça, estufaram o peito e começaram a caminhar para frente, como se não houvesse nada atrás. Caminhar à frente, como se a alma não estivesse dolorida. Caminhar à frente, como se não houvesse um grito lá atrás. E a Bíblia diz que elas vão berrando e chorando, berrando e gritando, berrando e gritando, berrando e andando. Eu estudei para saber que se elas estão berrando, pode ser dor ou pode ser alegria. E quem vê a cena não discerne, só quem conhece profundamente a espécie. Meu Deus do céu, quantas vezes a lágrima parecia ser de emoção, mas era de dor. Quantas vezes o sorriso parecia de ser alegria, mas era um pedido de socorro. Mas você chegou, 2024, eu vou repetir, julho de 2024, cabeça erguida, carregando a mensagem. Cadê a sua? 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 Não levanta iPhone não, que iPhone não é Bíblia. Cadê a sua? 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 Isso aqui contém a Bíblia, não é a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. Levante a Bíblia. Levante a Bíblia. Os bezerros gritaram, mas por causa dela, você levantou a cabeça. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Ou essa noite tua alma canta: se Cristo comigo vai. Consegue levantar as duas mãos, serva de Deus? Com dor, se Cristo, na alegria,
na fartura, na escassez, cercada de quem amo ou sozinha. É grato servir a Jesus. Vou pedir o servo de Deus do teclado para ficar aqui comigo, eu estou concluindo. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. John Wesley certa vez disse: levanto pela manhã, presto continência para o capitão de minha salvação e pergunto: quais são as ordens para hoje? Seja fiel. Seja fiel, seja fiel. Texto bíblico onde encerrei a leitura com os irmãos diz assim: e os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao termo de Bet-semes. Eu não gosto de lançar sementes de desconfiança na igreja, não. Nós líderes trabalhamos pela unidade da igreja, então tem certas coisas que a gente nem fala. Mas eu quero que você compreenda que elas estão indo. E tem gente espiando. Mas será que vai assim mesmo? Depois de sepultar a filhinha dele, será que vai assim mesmo? Depois de um diagnóstico de esterilidade, será que vai assim mesmo? Depois que roubaram o único carrinho que ele tinha sem seguro, será que ele vai assim mesmo? Depois que a mãe disse para o jovem: você não sabe o número que nós temos no Brasil de acontecimentos como esse. Ou Jesus ou a família. E jovens passam a morar na rua. Isso ainda existe. E alguém está. Não é possível. Eu quero dizer que esta igreja vai assustar o mundo. Não vai repelir, mas vai dar um susto. Eles vão continuar. Mas eu preciso ser fiel à mensagem que Jesus me deu para esta noite e orar com esta igreja. Elas chegaram. Eu vou repetir, elas chegaram. E a Bíblia conta o desfecho da história. E andavam os de Bet-semes fazendo a cega do trigo no vale e levantando os seus olhos. Está aí na sua Bíblia. E levantando os seus olhos. É o verso 13 do capítulo 6. E levantando os seus olhos, viram as vacas. É isso? Viram as mensageiras, viram as sobreviventes, viram os fortes, viram os guerreiros, viram os dinâmicos, viram os mais que vencedores. Não viram a carroça, não viram as vacas, só viram a arca. Eu quero citar um pensador cristão que diz: pregue o evangelho tendo em vista unicamente a glória de Deus. Ou então, feche sua boca, porque se você pensa que vai chegar no campo e vai ter festa para você, glória para você, aplauso para você, você está equivocada. Quando a mensagem chega e a arca chega, o mensageiro desaparece. Eu me lembro disso, de faltar um culto e meus pais chegarem em casa animados. Eu não fui, nem sei porquê, naquele dia. E meu pai dizia: o irmão que esteve hoje lá na congregação pregou muito.
estava assim, curiosa. Qual o nome, pai? Ih, o nome eu não sei não. Vocês lembram do mundo antes de ser globalizado, antes das redes sociais? Não sei não. Tinha que voltar na outra festividade para eu saber o nome. Porque se esta noite você se fixou no altar em algum ponto que parece mais interessante do que a mensagem, eu não cumpri a minha missão essa noite. Se prepare para desaparecer. Se prepare para desaparecer. Eu tenho que ler o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, do 7 ao 10. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que tragem ricamente estão na casa dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta, porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Se prepare para desaparecer. Pessoas excêntricas. Tem algo errado nisso aí. Essa excentricidade. Jesus disse: vocês estão indo lá para ver um show? Vocês estão indo lá para reparar a roupa de João? Vocês estão indo lá pensando que tem uma atração no deserto? Não, 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 não. Ali tem um profeta. Tem um mensageiro. As vacas vieram caminhando. E chegaram diante de uma pedra. E agora os homens de Bet-Semen retiram a arca, retiram a glória, retiram a mensagem. Se você puder, diga bem alto assim, no 3, missão cumprida. 1, 2, 3. Mensagem entregue. Evangelho entregue. Pegaram a madeira do carro e fizeram um altar. Pegaram as vacas e ofereceram em holocausto em cima do altar. Eu vou te contar o que é isso, você vai entender em 1 minuto. E a gente ora. Eis aí o ápice de tudo. Mensagem entregue. Mensageiro sobre o madeiro. Sacrifício oferecido. Eu vou repetir. Eis aí o ápice de tudo. Mensagem entregue. Mensageiro sobre o púlpito. Sacrifício oferecido. Porque você não pensa que altar é lugar de exibição, de pirueta. Deus me disse que vai me levar para os altares. Eu vou aparecer nos altares. Um dia eu ainda vou para aquele altar. Altar é lugar de morte. Venha para morrer. Ápice de tudo. Mensagem entregue. Mensageiro sobre a cruz. Sacrifício oferecido. O maior mensageiro de todos os tempos entregou a mensagem e subiu ao madeiro. Entregou a mensagem e cumpriu o sacrifício. E nós estamos esperando flores. Nós estamos esperando que o mundo nos ame. Jesus disse: odiarão vocês. Odiaram primeiro a mim. Fique de pé, segurando a mensagem aqui, ó. Eu queria uma irmã do conjunto da sede, com aquela voz
preciosa que cantou as 2 canções, cantando para a gente aqui nesse momento, nos conduzindo melhor, não é cantando para a gente, cantando para o Senhor, mas nos conduzindo a cantar a primeira estrofe e o coro do hino 291. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Releva na shui de Deus. E eu já quero convidar para estar aqui à frente. Você que veio para esta reunião altamente espiritual, mas estava afastado da casa do Pai. Dores, perdas, tudo gritando para você olhar para trás. Mas essa noite Jesus te trouxe para te dizer: tu és meu, tu és minha, e eu te quero de volta hoje. Cadê a primeira pessoa? Nem mais um dia afastado, nem mais um dia parado, nem mais um dia desistido. Levanta e vem. Os que foram chamados, os que fazem parte da grande comissão, levante a voz. Os mensageiros da última hora. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez o convite. Eu gostaria de orar por você que esteve afastado, que hoje você já está aqui, parado, desanimado, deixou de congregar, pensou até que ia dar conta de ser crente em casa. Quando você viu, você se desconectou. Deus está te chamando de volta hoje. Hoje é o dia do teu recomeço. Nós vamos cantar o refrão pela última vez. E se você estiver na galeria, não perca esta noite. Desça agora. Se você estiver no meio, no cantinho, ou se você tem uma irmã do teu lado, que veio hoje, mas você sabe que ela estava desanimada, parada, e ela precisa renovar a aliança dela com Jesus hoje aqui, diante da igreja de Jesus. Traz ela aqui, para a glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vem para o altar. Quer morrer, eu vou proclamar. Vergonha não resolve. Se você quer receber graça de Deus para não parar esta noite, levante a sua mão, eu vou orar com